Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, nosso comentário do livro Pão Nosso é o capítulo 23, cujo título é Não é de Todos. O Emmanuel se baseia numa fala de Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, em que ele diz: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. É ou não é, Apolônia? É muito interessante isso, tá? E aí, assim, só esclarecendo, né? A fé é algo que se possui, né? E nem todos possuem. E em função, por que que nem todos possuem? Porque é uma coisa que você conquista. E nem todos conseguem conquistar esta fé, né? E ela não é algo que eu transfiro. Por exemplo, eu não consigo transferir para minha filha, para o meu filho, para o meu marido. Isso você conquista. E as conquistas interiores, elas são simplesmente por si só, né? É, nas questões materiais, a gente já falou isso, e a gente tem que repetir isso muitas vezes, ela não nos pertence, né? É como que se fosse um empréstimo que Deus te dá. É, essas posses, por exemplo, eu tenho uma casa, quando eu morrer, eu vou transferir isto para os meus filhos, né? É uma coisa que eu conquistei por trabalho, por coisas exteriores ao meu interior, né? Mas que eu transfiro essa posse material. Mas as conquistas efetivas, que é aquela que você carrega pela toda a eternidade, ou seja, as conquistas espirituais, ele não é transferível, tá? E neste versículo, Paulo faz um alerta, né? Pois há pessoas que se revestem de pele de cristão, né? Ou pele de cordeiro, né? Mas só tem por interesse, né? Só faz isto para que os outros enxergam. Nossa, como a Polônia é boa. Nossa, olha quantas coisas ela faz. Nossa, olha isso, olha aquilo. Quer dizer, uma série de coisas, mas como está o meu interior? De repente, eu estou fazendo isto somente para mostrar para os outros, e não está sendo efetivo para minha pessoa, né? É, Enfim, e aí isto não basta. Tudo bem que todo bem que a gente fizer para o próximo, mesmo que seja nesta condição, ela será considerável, certo? Mas se eu faço uma algazarra em função disso tudo, é claro que o que eu tinha que receber eu já recebi, né? Então ele chama a atenção em relação a isto, para a gente ter esse cuidado, né? Porque para a gente ter esta conquista evolutiva, nós precisamos ter responsabilidade, conhecimento e ação em cima deste conhecimento e desta responsabilidade. Então, quanto mais luz a gente tiver, mais protegidos nós estaremos daquelas pessoas que fazem as imagens distorcidas, sabe? E aí, assim, se a gente pegar, eu teria vários exemplos, mas aqui nós não estamos para falar da nossa vida pessoal, né? Mas, assim, quantas vezes a gente falava, putz, do que eu me livrei? Gente, eu era para estar ali, né? E tudo isto, na verdade, são livramentos que a espiritualidade nos traz em função da, daquilo que a gente faz, né? Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas imagens distorcidas que trazem da mensagem de Jesus, né? Porque as pessoas fazem aí, hoje que tem as redes sociais, tem muito aí, né? Muitas coisas que você vê que você fala, meu, não tem nada a ver,
né? Não tem. Mas para quem não tem um conhecimento um pouquinho mais a fundo, não que a gente sabe muito, né? Pode cair nessas ciladas, entendeu? E aí a gente precisa ter este cuidado, né? E de que somente o bem e o amor é capaz de vencer. Por isso que foi dito, né, que o amor ele é capaz de cobrir multidões de pecados. O próprio Jesus disse isso, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? E aí a gente encontra na vida, né, principalmente de muitas religiões, não estou julgando, né, mas que há uma distorção dessa imagem de Jesus, né? É, e aí e a própria religião, no caso o catolicismo, né, porque foi a que surgiu primeiro e surgiu naquele velho ditado: se eu não posso com o inimigo, junto-se a ele, né? Então, a própria imagem de Cristo, ela foi passada distorcida, né? E, e que esses que distorceram todas essas imagens, desses que falaram, olha, já que a gente não vence, então vamos nos juntar a eles, e aí a gente vai conduzir este povo da forma que nós queremos, esses não acreditavam em Jesus. Esses é, na verdade, se utilizaram da inocência do povo para poder manipular, né, a população, tá? Então, simplesmente, eles fizeram isto e distorceram as imagens, né, daquilo que Cristo dizia. E aí, e é claro que isso tudo não justifica aquilo que eu faço, tá certo? Mas a gente tem que pensar, e a gente traz, né, das reencarnações passadas, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Até a sua bebê, que tem 2 meses aí, se você for falar para ela, fala, ó, ela, você pode fazer o teste porque ela vai, você entendeu? Porque assim, a gente já nasce com isto. Então, isto aqui, mas eu errei a vida inteira porque eu acreditei no, sei lá, no fulano de tal, no cicrano. Isto não justifica. A gente tem que passar pelo crivo da razão, né? E aí, muitas vezes, a gente tem uma comunidade inteira que está vestido de Cristo, né? Mas quando a gente vai analisar um que não praticam este evangelho, a gente começa a repensar sobre esses fatos. Então, essa comunidade, ela realmente está levando o Cristo na sua mente, no seu coração e fazendo realmente o que é necessário? Ou está só usando a imagem distorcida, né? E o evangelho, ele é um sol, ele é um sol. E evangelho é o código de moral que Cristo trouxe. Então, se a gente quer vivenciar a vida de Cristo, se revestir de alma e de corpo de Cristo, nós temos que pegar o evangelho e tentar entender e agir de acordo com o evangelho, né? E se ele é o sol do mundo, é o que a gente precisa fazer para deixar brilhar, brilhar no mundo, né? E para que a gente possa vivenciar esses momentos de Cristo. E o cristão qualquer um pode fazer, mas ser Cristo, então veja, ó, ser cristão, qualquer um pode dizer, eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu sou católico. Eu sou cristão porque eu sou evangélico. Eu sou cristão. Enfim, qualquer um pode dizer isto. Agora, ser aliado a Cristo, talvez poucos são. Entende? E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que fazer, para que a gente possa
é, vivenciar, ser este sol do evangelho, né? E a fé a gente não compra, né? A gente não compra, a gente constrói. A gente constrói no nosso interior. E é isso, com muita responsabilidade, com coragem, porque a gente tem que ter coragem, coragem. E aí, né, hoje, com muito amor, né, com muita ação, e é através do trabalho divino. Hoje, por exemplo, que a gente está vivendo aqui uma situação bem atípica, quando a gente está lá na UTI e a gente leva o evangelho e os médicos vêm lá e questionam, sabe? Tô vendo o que você está fazendo, não sei o quê, sabe? Muitas vezes a gente está fazendo uma oração, uma prece ali de voz baixa e tudo mais, colocando as mãos, porque a gente pode doar essas energias, seja para quem for, e aí quando você olha, tá todo mundo parado te olhando, sabe? Então, eu digo que é preciso ter coragem para a gente fazer isso sem pensar, o que que eles vão pensar? Para mim, pouco importa o que eles estão pensando, entendeu? Para mim, o importante é que a gente leve isto para alguma situação, entende? Então, assim, por isso é preciso que a gente tenha coragem para levar a palavra de Cristo, não da religião, mas de Cristo. É isso, Lívia, que você pode completar. Com relação à questão de rótulo, né, religioso, eu fiquei pensando numa ilustração, imaginando assim, um congresso espírita bem grande, daqueles de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que são bem famosos aqui no Brasil, ou então lá no Vaticano, né, naquela praça em que as pessoas vão para ouvir o Papa, ou num culto de igreja evangélica, aqueles bem lotados. Se a gente pegar uma imagem dessas, a gente pode rotular, né? Espíritas, católicos, evangélicos. Só que imagina que num caso desses, por exemplo, num congresso espírita, que além desse rótulo geral, a gente fosse rotular cada uma das pessoas que estão ali, de acordo com com a sua relação com a religião, de acordo com a sua fé, de acordo com o terreno dos seus corações, se a gente for pensar na parábola do semeador, né? Como é que está o nosso terreno? É de pedra, é de espinho, é seco, é um terreno adubado? Como é que está a nossa produção em relação à fé? Tem um monte de gente que vai porque é simplesmente simpatizante, vai pelo Sim, evento, lá em Roma, né, na praça lá que o pessoal assiste o Papa, quantos turistas tem lá que não são nem, na verdade, nem cristãos, que são ateus declarados e que vão sim, pela representatividade do local. é, é, Então, imaginemos essa imagem para entender que, como você estava falando, a fé é muito individual, é uma construção de cada um, e o pior, às vezes, além da gente não estar alinhado com o Cristo, como você falou, né, que é uma coisa é colocar o rótulo de cristão, outra coisa é você estar junto, é você querer ser um discípulo, querer contribuir de alguma forma. Imagina que além de não estar com tanta fé assim, a gente ainda seja vacilante ao ponto de atrapalhar. Essa foi uma coisa que me chamou a atenção no capítulo bastante, porque fala, né, o Paulo falando de evitar os homens dissolutos e maus. E aí o Emmanuel vai e comenta, porque lendo só a frase de Paulo, eu não me atentaria a sim, isso. O sim, Emmanuel, a contribuição do Emmanuel é sempre sim, preciosa, né? sim, Que ele é, está falando assim, ó, cuidado que vai chegar gente para ajudar, mas vai chegar gente para atrapalhar. E às vezes sim, não é nem de maldade, né? Se a gente pensar no centro espírita, por exemplo, quantas pessoas chegam empolgadas querendo contribuir e tem que ter toda uma paciência, né? Porque no espiritismo a gente não tem assim é, uma uma certificação, né? Você passou por essa etapa, por essa etapa, por essa sim, etapa. sim, Não. Eu, por exemplo, que nasci no Espiritismo e já fiz um tanto de curso de vários tipos e tudo mais, aqui em São Paulo, quando eu chego num centro espírita, eu chego como uma novata, né? Como é que eles vão sim, saber se eu tenho um passado ou não? Isso aí depende de sim, cada casa espírita, né? Mas aí tem sim, gente com experiência que chega, tem gente sem experiência, e tem muita gente com uma suposta boa vontade de ajudar e muitas vezes querendo, de certa forma, até desrespeitar, ou melhor, não tendo o devido respeito a todo o histórico que aquela casa tem.
a forma de conduzir de cada casa, de cada religião. E eu falo especificamente do centro espírita porque, no caso do sistema dos evangélicos e dos católicos, é um pouco mais congelado, né? Ele é É, engessado no sentido de eles têm os métodos mais específicos, né? Tem lá as certificações, mas vamos supor que chega alguém, no catolicismo, por exemplo, lá com a crisma, as escolas dominicais feitas, que tem o certificado da igreja que fez, ainda assim, a gente não consegue garantir a pureza daquela pessoa nas intenções do ajudar, porque às vezes ela quer ajudar do jeito dela, e não do jeito que a casa precisa, né? A gente quer ser um é, servidor de Jesus do nosso jeito, com as nossas regras, e não seguindo as regras daquele ambiente, porque afinal, exato. aquela casa tem um histórico, né? Aquela casa tem uma metodologia. Imagina que eu, por exemplo, vamos supor, cresci na Aliança Espírita Evangélica, que tem lá os seus métodos, tem o estilo de passe, né? Tem uma forma de agir. Aí eu chego numa outra casa que é da federação, por exemplo, da FEB, ou chega numa outra casa que tem um sistema um pouco diferente. Não adianta eu querer chegar com a minha visão do meu jeito de fazer as coisas e querer impor isso. Mesmo que a minha fé seja sólida, servir a Jesus é servir a Jesus independentemente do sistema. A gente pode, com muita caridade, com muito respeito, se adaptar a um novo sistema, em um novo estado, né, em um novo país, talvez, se a gente sair do Brasil e for encontrar uma casa espírita em um outro país, e não usar isso como desculpa para não servir a Jesus. Porque às vezes a gente vai para um lugar diferente, não, eu servia a Jesus na minha casa espírita daquele jeito como era aquele sistema. Mudou o sistema? Não, não vou ser mais uma servidora de Jesus porque não tem jeito. Às vezes não tem, eu vou para outro país, não tem uma casa espírita para eu frequentar. Isso é desculpa para a gente deixar de servir a Jesus? Né? Então, que a gente tome cuidado não só com as outras pessoas que às vezes a gente tem que explicar para a pessoa ter paciência, né, para se adaptar, para ingressar num trabalho como voluntário, por exemplo, né, que ela tenha a paciência para que ela chegue e ajude de verdade, ao invés de atrapalhar, porque às vezes a gente é dissoluto e mal sem perceber, às vezes por egoísmo, por deixar o nosso egoísmo aplicar, ao invés de deixar, como Emmanuel fala no capítulo, e você reforçou muito bem, a nossa fé prevalecer. Que a gente possa ser verdadeiros servidores de Jesus, independentemente das circunstâncias, que a gente ajude e não atrapalhe. Mesmo É, que as fés sejam diferentes, mesmo que a gente não esteja assim com aquela fé plena, a gente não precisa esperar. A gente pode começar com a fé pequenininha e aí a gente vai desenvolvendo aos poucos essa nossa sermos resolutos na fé e sermos servidores de Jesus, independentemente de onde estivermos e de quais circunstâncias apareçam. Ser servidor de Jesus dentro da UTI, mesmo que na baia do lado, tenha um evangélico que olhe feio para a gente, que a gente é, possa se unir na fé. exato, exatamente. E que Jesus é o mesmo. É o O mesmo. meu Jesus e Jesus dele é o mesmo, né? E E assim, Deus é o mesmo, independentemente de ser cristão ou não, é um só Deus, independente de como a gente chame. exatamente, mesmo para aqueles que se dizem, é, como é que é? Ateus, né? Deus. Eles também são, é, é, como é? São nossos Eles são, irmãos. Estão sim, e são sob a mesma égide de Deus. exatamente, é isso mesmo. E aí, assim, que cada um de nós possamos construir essa fé, né? E aí, né, a gente vai Aos poucos. tocando a vida, seguindo a vida, e assim, não é que nós somos, eu, a Polônia, não sou santa, né? Eu tenho ainda um monte de coisa para superar, né? Tem um monte de coisa, um monte de vícios, um monte de defeitos que eu tenho que superar, mas assim, é um de cada vez. E conforme a gente vai descobrindo, a gente vai, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai vendo, puxa, eu estou fazendo isso aqui tudo errado, né? E aí vamos então tentar corrigir. E aí eu tenho 65 anos. 65 anos fazendo não é de uma hora para outra que a gente se livra disso, né? É um processo, mas que esse processo seja é, Suave, consistente, né? suave e consistente. É. Vamos então ao nosso encerramento? Vamos assim então fechando os nossos olhos.
Vamos buscando o símbolo da nossa casa e que a gente possa imaginar que esse símbolo vai saindo pelo nosso planeta e vai buscando, saindo fora do nosso planeta e vai buscando as esferas crísticas para que a gente possa imaginar que esse símbolo vai se enchendo das energias das esferas crísticas e vai assim somando com as nossas energias. E este símbolo vai vindo de retorno ao nosso planeta e vai tendo uma chuva magnética de muita energia que vai assim envolvendo o planeta Terra, buscando assim aqueles países onde a guerra impera, onde a fome esteja presente, onde as catástrofes naturais estejam acontecendo, aonde há um companheiro que sofre, seja qual for a sua situação, que essas energias possam recair sobre esses irmãos, para que possam, assim, aliviar as suas dores. Mas, em relação aos países em guerra, que essas energias possam ser direcionadas a todas aquelas pessoas de comando, para que possam desenvolver a sua fé interior, para que possam sentir a presença de Cristo, para que de alguma forma possam modificar as situações pelo qual estejam passando. E a gente vai assim trazendo este símbolo para o nosso país, Brasil. E vai cobrindo o nosso território dessas energias de muita luz, envolvendo todos os povos que aqui vivem. E vamos buscando principalmente os nossos meios políticos para que despertem para estas responsabilidades de exercer esta fé interior, de conhecer as verdades do Cristo, para que sejam assertivos nas suas colocações, nas suas atitudes, nas suas decisões, para que possam beneficiar o país como um todo. E que isto possa acontecer em todas as esferas, sejam na questão federal, estadual, municipal, mas também que seja no legislativo, executivo e judiciário. Que todos possam estar unidos e que ainda possa ser envolvido todos aqueles irmãos da espiritualidade inferior que queiram e que estão aí para atrapalhar o desenvolvimento desta pátria. Vamos ainda assim envolvendo todos os hospitais deste país e para que essas energias possam chegar a todos os irmãos que estão em sofrimento e que eles possam assim ser entrando pelas portas principais dos hospitais e vai assim buscando primeiramente todos os leitos e vai acalmando e serenando esses irmãos mas também vai buscando médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, o pessoal de limpeza, pessoal de cozinha, para que eles possam ser imantados por essa luz e por esta energia, para que esses companheiros possam sentir a presença do Cristo e o amor no seu trabalho. Da mesma forma, nós vamos envolvendo todas as escolas deste país, sejam das creches às universidades, para que a espiritualidade possa criar uma cúpula protetora em todos esses prédios, para que as energias negativas que tentam chegar a esses locais possam ser barradas por essa proteção. E assim vamos envolvendo todos os alunos, todos os funcionários, professores, para que todos consigam trabalhar na paz e no amor do Cristo, na aprendizagem que vai fazer com que esse país seja um transformador. Vamos assim ainda envolvendo o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro,
E vamos pedindo ao Mestre Jesus que possa adentrar em nossa rua e que possa, sim, junto com a sua equipe, ir visitando todos os companheiros que moram em nossa rua e aquele lar que estiver em desequilíbrio, que a espiritualidade possa, neste momento, ir equilibrando, sejam nas dores físicas, morais, espirituais ou mentais, para que esses companheiros possam, de alguma forma, ser amparado às suas necessidades e o equilíbrio vai se fazendo de forma efetiva. E quando o mestre passar em nossa casa, que toda a sua equipe, junto com o mestre, possa adentrar em nossa casa pela porta principal. E vai assim abençoando toda a nossa casa, nossas paredes, teto, piso, móveis, nossas roupas, os nossos alimentos vão sendo abençoados, e a nossa água, que possa ser colocada a medicação necessária para que todos aqueles que dela fazer uso possam sentir os seus benefícios. Nós vamos ainda retomando, levando este símbolo lá para a casa de Cataguases, para que possa ficar pairada sobre a nossa casa e que possa envolver todos os membros deste grupo, principalmente os dirigentes. E vamos deixando as nossas melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, sim, levar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus e até a próxima. Ótima semana, pessoal. Até a próxima.